Você é o maior projeto que vai trabalhar em toda a sua vida. Lembre-se disso. Esse vídeo aqui é baseado em um texto que eu estava lendo do Justin Welsh. Ele é muito grande lá no LinkedIn e foi lá onde eu assisti o conteúdo. E é uma reflexão que a gente traz muitas vezes. Muitas pessoas vivem essa visão, mas não refletem enquanto essa visão é ruim. Então, dentro daquilo, Justin Welsh ele começou escrevendo um texto falando assim: a maioria das pessoas ignora investir em si mesmas. Elas investem na visão do chefe, crescimento da empresa ou em sonhos de todos os outros. E isso é um fato e uma realidade. Quando muitas pessoas estão dentro de uma empresa, elas mergulham tanto dentro da empresa ou em fazer a empresa crescer, ou em crescer de cargo, em crescer de vida, que elas mergulham em si, só na empresa, e não na sua realidade atual de crescimento. Vamos dizer assim, que elas não têm uma visão mais egoísta de si, de tipo, caramba, o que é que eu estou investindo em mim? Então, por exemplo, muitas pessoas, quando eu estava trabalhando, simplesmente faziam o seguinte, estavam trabalhando ali como... Eu comecei dentro de uma empresa, trabalhando como auxiliar de expedição. E eu conversando com os motoristas e o pessoal ali, eles estavam tão estagnados em tipo, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, a empresa vai crescer dessa forma, vou ajudar isso aqui, que só pensavam em si na empresa, mas a empresa nunca seria delas, porque, querendo ou não, aquela empresa era uma sociedade familiar, ou seja, você não tinha potencial de crescer até certo ponto. Todos os gerentes ali daquela empresa, dentro daquela cultura, eram amigos do dono, ou uma pessoa que os donos já contrataram de outra empresa, coisa que era raríssima nas exceções. Essas pessoas foram até demitidas depois de um tempo que eu saí dessa empresa. Ou seja, elas tinham uma visão de vou trabalhar para essa empresa, eu amo essa empresa, quero crescer essa empresa, mas elas não olhavam para si, não olhavam para o seu crescimento pessoal. Elas olhavam para a visão da empresa, a visão do chefe, olhavam para o crescimento da empresa, mas não olhavam para o seu crescimento pessoal. E isso fez elas estagnarem na vida. A um certo ponto que elas disseram, tá tudo bem, vou ficar aqui, vou fazer o meu, vou trabalhar, vou fazer isso aqui, a empresa está crescendo, fica feliz que a empresa está crescendo, mas ele não cresce. Ele só pensa na empresa, ele não pensa nele. Isso é uma das coisas que prejudica muito. Por exemplo, isso é uma pergunta que o próprio texto respondeu, digo, como posso ser mais valioso para meu empregador? É isso que as pessoas perguntam. Como é que eu posso ser mais valioso para ser contratado? Como é que eu posso ser mais valioso para crescer dentro da empresa, para ser promovido? As pessoas só pensam nisso, ou seja, elas pensam no empregador. O que não é errado. O problema é quando você só pensa no empregador. Porque, por exemplo, se um determinado tempo futuro, aquela empresa automatizar algumas coisas e você for não necessário para a empresa, infelizmente você será descartado. Principalmente se a visão da empresa mudar e ou ela for comprada ou ela se mudar o posicionamento dela. Então, por exemplo, existem empresas que eram de serviços e passam a ser uma empresa técnica, automatizando processos, já botando IAs para resolver muitos problemas. E você faz assim, caramba, e agora? Você, querendo ou não, é uma peça descartável. Se a empresa precisar cortar custos, infelizmente, você será cortado. E as pessoas não pensam nisso não. E esse é o lado ruim da CLT. Porque você vai estar condicionado a viver sobre a visão do seu chefe. Não o que é errado. Mas eu só estou trazendo uma perspectiva diferente. De uma mudança. Porque, por exemplo, e é isso que o texto falava, e isso me impactou bastante. Porque por muito tempo eu vivi tipo, vou crescer essa empresa, a empresa tá faturando, como eu trabalhava no faturamento, eu fazia o meu máximo aqui, tá faturando tantas notas, vai faturar mais nota, vou fazer isso aqui, vou cortar os custos da empresa, sempre voltando para trabalhar para a empresa, mas nunca voltando para trabalhar e focar em mim, no meu crescimento como pessoa e como uma carreira que eu poderia seguir. Beijo, chegando ao ponto de eu ficar assim, tipo, eu quero fazer essa empresa, eu quero fazer... Só que quando você vira a chavezinha de tipo, peraí, eu vou trabalhar para essa empresa aqui 1, 2, 3 anos, mas eu vou ter previsão de carreira? Eu vou conseguir ter um crescimento exponencial? Ou vai ter uma barreira? Quando eu recebi a resposta, quando eu estava fazendo uma determinada função dentro da empresa e não estava recebendo com a responsabilidade e as cargas que eram colocadas em cima de mim para aquela função, e eu recebi a resposta assim, a empresa não paga você pela sua experiência ou pelo que você sabe fazer, ela paga você por tempo de serviço. Quando eu respondi aquilo ali, a minha chave caiu de tipo, aqui eu nunca vou conseguir crescer.
eu sempre vou estar trabalhando para a empresa. Não importa o que eu vou fazer, sempre vai ter um teto. A não ser que você seja vendedor, que aí é um trabalho inteligente porque você ganha com comissão na empresa. A maioria dos CLTs tem uma estabilidade. E é estável. E esse é o problema o meu pensamento ruim do CLT. Você nunca vai conseguir ultrapassar essa barreira, a não ser que você seja promovido. E aí depende da cultura da empresa que você está inserido. Existem culturas de empresa que são muito boas e positivas. Mas existem culturas de empresa, por exemplo, essa empresa familiar, que você não vai conseguir fazer isso, a não ser que você tenha aporte financeiro para chegar junto na empresa. Então, pensando num pensamento que a pessoa que vem de baixo, para se estar subindo na empresa assim, é muito complicado, a não ser que você empreenda e consiga renda extras. Então, esse foi o meu pensamento e esse eu concordo totalmente que o melhor projeto foi eu. Quando eu passei a focar em mim e tentei fazer outros projetos em paralelo, começar a empreender em paralelo, e dali já começar a modificar, foi quando eu comecei a emergir e ter mais tempo para investir em mim. E a partir desse investimento eu consegui o meu crescimento dentro da minha área de trabalhar, que é o marketing digital, que eu consegui clientes, consegui crescer e principalmente consegui crescer e amadurecer aqui. Porque você precisa entender que muitas vezes as pessoas se condicionam simplesmente numa prisão. Elas querem, só pensar no outro, só pensar no outro, só pensar, por exemplo, na empresa, e esquece de investir em si. Então, quando você faz essa mudança de pensar em si e no seu crescimento ao longo prazo, você continua crescendo. E não é para ser ingratidão, de tipo, eu passei por ali e tal, não queria. Não é para ser ingrato. De gratidão porque, às vezes, aquela oportunidade abriu-lhe uma chance, abriu uma porta. Foi ali que começou, foi ali que você deu o start. Mas é a partir de muitas coisas que vão crescendo que você consegue estabilizar. Então vamos lá. Partindo daquele princípio que a gente sempre estava, né? Seu futuro depende do que você aprende hoje. Hoje você está aprendendo a ter uma visão e uma perspectiva diferente sobre o trabalho. De como é a jornada do CLT, como é que você deve trabalhar e qual é a visão que você deve ter. De tipo, todo mundo deve começar por o CLT, mas depois do CLT ali, você tem que passar por um outro nível, que é simplesmente começar a empreender. É só assim que você vai conseguir crescer. Muitas pessoas sim vão conseguir trabalhar e crescimento pessoal, mas a maioria das pessoas que vão crescer dessa forma, elas vão chegar a um nível que vão precisar ser PJ, ou seja, é empreendimento, querendo ou não. É um CLT contratado, mas é um empreendimento, porque os salários são tão altos que normalmente precisam ser PJs contratados. Então, por exemplo, o advogado, querendo ou não, ele vai precisar empreender. O médico, ele vai precisar pegar uma escala, vamos dizer, né, escalabilidade do trabalho, mas vai chegar um momento que ele não consegue mais pegar plantão. Então ele vai precisar empreender de alguma forma para conseguir esse potencial, esse crescimento. Seja abrindo novas frentes empreendedoras, seja dando palestra, para que aumente o valor. Mas lembrando, se você vende o seu tempo, você não consegue escalabilidade. E eu estou falando aqui do CLT. Ou seja, se você pensa a longo prazo e quer investir em você, o futuro que eu digo para você aqui hoje é: comece no CLT. Depois do CLT, mude o crescimento. Entenda que CLT é até um ponto. Mas depois você, só para subir depois desse ponto aqui, só virando PJ, só empreendendo. Só assim que você vai conseguir escalabilidade, vai conseguir ter mais livremente. Não estou dizendo que é mais fácil. Livremente que eu falo escalabilidade financeira. Como assim, Danilo? Quando você é CLT, se você ganhar 25 mil no mês, você vai continuar ganhando 25 mil no mês, a menos que você ganhe comissão. Se não, vai ficar travado naquele teto. Ele não desce, mas também não sobe. Fica travado em 25 mil. Já você ganhando comissão ou empreendendo, você sim, é mais difícil, tudo certinho, mas você tem uma previsibilidade escalável depois de certo tempo. Você consegue escalar o negócio. Então, por exemplo, eu vou ganhar 25 mil em 10 meses, ou seja, 250 mil. É um valor extremamente ótimo. Mas se você parasse para pensar, poxa, eu vou ganhar 250 mil assim, mas se num ano, como CLT, ou como CLT não, empreendendo, eu consegui ganhar 500 mil, hoje eu consigo ganhar pouco, mas se daqui a 1 ano, 2 anos eu consigo ganhar 500 mil no mês, significa que nesse mês que você ganhou 500 mil, mesmo que seja daqui a 2 anos, ele vai pagar os seus 2 anos de CLT em um mês só. Isso é o poder de escalabilidade. Você entendeu que em um mês você vai conseguir tirar um valor grande, mas isso aí, você vai ter que cavar o poço e entender. Então esse pensamento do Joshua Welch de você é o melhor investimento que você vai trabalhar na sua vida, é um pensamento totalmente correto.
Você investir sempre em você e investir em conhecimento, não só na visão do chefe ficar preso ali àquela empresa. Não, faça a empresa crescer, faça a empresa evoluir, mas tenha um pensamento em mente aberta de tipo, aqui é uma etapa que eu preciso viver uma outra etapa maior. E assim eu vou crescendo gradativamente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. E aqui vai aparecer nesse card aqui um outro conteúdo para que você continue aprendendo comigo. Espero que eu tenha ajudado você a abrir a sua visão. Até o próximo vídeo.